É isso, eu já coloquei para gravar já a nossa aula. Vamos aguardar mais um pouco aí. Enquanto os outros não entram, vamos fazer o feedback, então, do que nós vimos, que eu estava falando anteriormente. Perguntei para vocês, ver se vocês adivinhavam qual seria o tema da aula de hoje, tendo em vista o que nós vimos nas aulas anteriores. Nós fizemos a aula com o tema nado crawl, a aula com o tema nado costas, semana passada a aula com o tema nado peito. Então, hoje, para finalizar aí a aprendizagem desses 4 nados, vendo de forma mais específica cada um deles, hoje a nossa aula tem como tema o nado borboleta. Algum de vocês que estão presentes aqui, já fizeram aula de natação? Não lembro. Dos que estão Não, presentes. eu Não? não. Eu também não. Não? Porque eu sei que tem alguns que já, né? Mas eu não lembro. Não lembro quem já comentou em outra aula. A única natação que eu fiz foi para Oi, Marcel? sobreviver. A Oi? única natação que eu fiz foi para sobreviver. Natação para bebê? Para sobreviver? Ah, entendi, para sobreviver, sim. Tanto é que quando estudamos sobre o histórico da natação, das atividades aquáticas, nós relatamos isso, que tem o início lá com a sobrevivência. O homem utilizava a natação como sobrevivência. Eu me distraí aqui agora, né, nessas últimas frases, porque o Gabriel entrou com uma foto engraçada. Eu até me distraí aqui. Gabriel, você está sem microfone? Tá aqui antes que eu esqueça. Ah, tá. Olha, até me distraí. Com essa foto diferentona aí. Juan? Juan Carlos? Oi, Ah, tá atento. Quem que é? Quem que é que. É você que eu já peguei umas 2 vezes jogando durante a aula com a câmera ligada ou não? claro que não. Ah, tá. Porque tem algum aluno, pensei que fosse você. É... Então, gente, vamos continuar mais um pouquinho. Deve ser o Max o Joe. Então, Gabriel, eu não me recordo. Eu sei que estava o computador ligado, a câmera, e o aluno estava no celular jogando. E uma vez ele mesmo falou, mas eu não lembro quem que é, não lembro se é dessa turma. Então, pessoal, eu vou esperar mais um pouquinho aí para começar aqui Aqui é o específico. Paulo. O Paulo, É. oh meu Deus. Hoje em dia, o aluno matando aula em 2020. Entrando na live, fechando a câmera e deixando lá ligado para os ventos, para as paredes, né? O aluno matando aula antes, na minha época, quando na escola, era pular um muro, sair pelos muros de trás da escola escondido. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia é só ligar ali, entrar, fingir que está ouvindo tudo e sumir, né? Alguns, claro. O que nós torcemos para que não aconteça, né? Pessoal, daqui a pouco eu vou reproduzir com vocês aqui, vou compartilhar a tela, no caso, mostrando os meus slides. Eu já vou colocar para compartilhar a tela, para ver se vocês aparecem na gravação. Todo mundo aí tá com câmera? Sim. Vamos ligar as câmeras aí, gente, para eu ver vocês? Ah, tô cortando batata. Não tem Dá problema, não. Teve um aluno do segundo ano, tem algumas semanas, mais de mês, ele entrou na live e estava lavando louça. Aí ele colocou, não sei se o celular, o computador perto, e ele lá lavando louça e olhando assim, prestando atenção, tava muito engraçado. Cadê os outros para eu ver vocês? Ô, Juan, pode abrir aí, nem que você não esteja com o seu look especial do Incrível Hulk. Ó, o Robert, agora eu tô vendo. Olha, Não adianta, eu marquei Juan como o Incrível Hulk, agora eu só vou ficar lembrando dele assim, com aquela máscara nas primeiras aulas. Teve uma outra turma que uma menina apareceu de palhaço na aula.
Não dá, prof. A Jennifer tá trabalhando, coitada. O Juan tá bem animado, gente, ó. Super animado, bocejando. Gente, o povo tá demorando muito. Eu vou começar aqui, né? Vocês estão no horário. Quando vocês estão estudando os diferentes estilos de nado, sempre tentam relacionar eles, pessoal, fazendo comparações. O que é semelhante, o que é diferente. Sempre tenta fazer isso, que isso facilita a aprendizagem de vocês, tá? Uma dica. Então, você pega lá um nado tal, outro nado, o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente, quais dos 4 estilos de nados que tem movimentos simultâneos de membros, seja inferiores ou superiores, quais nados quais nados que têm movimentos alternados, tenta comparar um com o outro, tá? Então, hoje, o tema específico da nossa aula será o nado borboleta. Apareceu aí o slide? Sim. Deixa eu confirmar, então, tá? O Robert e a Lohane Ruiz, né? Que tem 2 Lohanes. Minto. Ah, não, nessa turma não tem 2 Lohane, não. Eu acho que é no 4º ano, né? Tem, sim. Aqui tem também, professor. Tem também? Lohane... Não, prof, é aqui mesmo. Ah, tá. Eu anotei Lohane Ruiz. Isso, eu mesmo. Ah, tá. A outra é Lohane Fernandes? Isso. Ah, então beleza, obrigada. Só para não confundir, tá, gente? Porque Então tá bom. A Priscila, o Marcel, o Juan, a Jennifer e o Gabriel. Certo? Tem mais alguém que eu não anotei? Não, né? Então tá ok. Então vamos lá. Então hoje o nosso nado que a gente vai falar é o nado borboleta, considerado um dos nados mais difíceis e um nado mais lento e também mais recente. 3 características, então, de nado borboleta para começarmos a aula de hoje. O nado considerado mais novo, mais recente, mais difícil, bem desgastante, um esforço intenso. E esqueci a outra característica que eu falei. Mais recente, mais intenso, mais difícil. Mais lento. Mais lento, obrigada. Isso, e mais lento, isso mesmo. Totalmente diferente do nado crawl, por exemplo. Então, pessoal, o nado borboleta, ele é o mais jovem dentre todos os estilos de nado existentes. Ele surgiu oficialmente em 1956, na Olimpíada lá na Austrália. Então, por que a gente fala que surgiu oficialmente? Porque aqui foram nos Jogos Olímpicos, no caso. Tá? Então, que ele apareceu oficialmente. A sua principal característica, ou seja, a principal característica desse nado, é a simultaneidade das ações motoras, ou seja, braços e pernas trabalham simultâneos. Considerando os outros estilos de nado que nós já vimos, qual deles que também trabalha a simultaneidade, trabalha braços e pernas simultâneos? Qual dos outros nados que também tem essa característica? Juan, responde essa para a prof. Como que é a pergunta? O nado borboleta, ele tem as ações simultâneas de braços e pernas, juntos. Dos outros nados que a gente já viu, qual dos outros nados que também tem essa característica de ação simultânea de braços e pernas? De trabalhar junto, braço e perna. Qual dos outros nados também tem essa característica? Costa? O peito. O costa não, por quê? O costas e o crawl, ele tem ações alternadas. Imagina assim, Juan, imagina o posicionamento do nado costa, correto? Só imagina, como se você estivesse na água, pronto para nadar o costa. Você vai levar os 2 braços para trás de uma vez ou vai levar um de cada vez no costa? Um de cada vez. Um de cada vez, isso mesmo. E no caso do nado crawl, a mesma coisa, você leva um de cada vez, são movimentos alternados. Já no nado peito e no nado borboleta, os movimentos eles acontecem juntos, simultaneamente, paralelamente. Então, dos 4 nados, os que caracterizam com movimentos alternados, crawl e costas. Movimentos simultâneos, peito e borboleta. Entenderam isso, pessoal?
Conseguiram se localizar? Simples, né? Então, tenha em mente isso. Movimentos alternados. Eu só não lembrava o nome, professora. Eu lembro lá que tem o negócio da perereca lá. Oi? Tem um que parece o sapo, é esse daí que você falou, deu O exemplo. que parece... o sapo, a rã, é o do peito. A posição da perereca é o peito. Lembra É esse aí que eu não lembrava o nome, mas eu lembrava como que era. Então, mas é legal fazer essas associações. Quem falou? Foi o Marcel? Ô, Marcel, mas é bacana, até quando você vai trabalhar com as crianças, você usa de forma lúdica. Qual que é o nado da perereca ou do sapo, enfim. Por quê? Quando você entra naquela... tem um momento do nado peito que os joelhos eles são afastados, né? Enfim, mas aqui no nado borboleta, o animal que eles usam aí é o golfinho. Então, ele também esse movimento de ondulação de pernas ou do tronco, eles usam o termo golfinhada ou nado golfinho. Então, se vocês ouvirem falar nado golfinho, é que está se referindo ao nado borboleta, tá? Nado golfinho. Então, vamos lá. O peito e borboleta, movimentos simultâneos, juntos. Né? O peito, claro, a abraçada do peito é diferente. Lembra? A abraçada do peito, ela traz a mão aqui, ó, na frente, estende o braço à frente, tá? Depois ele abre. E as pernas tem um momento que elas se separam, os joelhos se separam. No nado borboleta não tem isso. No nado borboleta, em momento nenhum, o joelho vai afastar. Em momento nenhum, a perna vai abrir. Ó, aqui no GIF dá para ver certinho. As pernas sempre são juntinhas, fazendo as ondulações e as golfinhadas juntas, tá? Então, aqui ações simultâneas, que são movimentos juntos. Ó, dá para ver no GIF, não dá? Os braços, eles vão juntos para frente. Os dois aqui, ó, rotação de ombro, o braço à frente, eles vão juntos. O posicionamento do corpo. Então, assim como o crawl, assim como o peito, o corpo, ele permanece em decúbito ventral, que é a barriga para baixo. Então, o corpo permanece na horizontal, claro, todos eles, o corpo na horizontal, barriga para baixo, que é decúbito ventral, e caracteriza-se por ações simultâneas de braços e pernas, que é o que eu falei, que eu estou batendo em cima da mesma tecla, movimentos juntos, simultâneos, tanto de braços quanto de pernas, tá? A cabeça. O rosto, ele fica em contato com a água, né, vai manter ali a cabeça ali no nível da água, na parte de trás, mais ou menos, da cabeça, tá? E quando ela levanta para a respiração, é que a maioria das vezes o movimento característico é esse levantamento frontal. Por que eu falo característico? Tem casos de respiração lateral, mas são mais raros, tá? A gente vai ver logo à frente também. Então, haverá uma maior aproximação do queixo em direção ao pescoço, que seria aqui. A gente tem o costume de falar o queixo ao peito também aqui, porque a cabeça fica baixa ali. Ela só vai se levantar no momento da respiração. Então, a cabeça ela fica abaixada, em contato com a água. Vamos começar a falar primeiro da pernada, e depois da abraçada, e também depois da coordenação de braço e perna, tá? Então, os movimentos de pernas, do nado, coloquei já até aqui golfinho, o nado borboleta ou golfinho, eles são realizados juntos, simultaneamente, com as trajetórias ascendentes e descendentes. Essas trajetórias ascendentes e descendentes, que são movimentos de baixo para cima, de cima para baixo, estão presentes em outros lados também, como a gente já viu. Na verdade, se vocês forem ver a pernada, ela parece com o movimento ali do nado crawl. Só que o nado crawl, as pernas elas se movem alternadamente. No nado peito, não. No nado peito, elas se movem juntas. Movimento de descida, movimento de subida, tá? Então, a trajetória descendente, que é o movimento de cima para baixo, ela... Professora, Oi. a Johanna tá vindo para aceitar. Tem alguém querendo entrar. Obrigada. Johanna. É isso. Boa tarde, Johanna. Juan, você está com o seu celular está ligado na aula da professora Aline? Deixa eu anotar aqui, Johanna. Presente, prof. Anotando, Johanna Miranda. Isso. Agora sim. Então, Johanna, estamos falando sobre o nado borboleta, tá?
que era o quarto estilo de nado que faltava. Nós tivemos aula específica do nado crawl, aula específica do nado costas, aula específica do nado peito, e agora o nado borboleta. Então, vamos lá, gente, estamos na pernada, falando sobre a trajetória descendente, que é o movimento de cima para baixo. Então, ela vai se iniciar com o calcanhar dos pés alinhados à superfície da água. Então, começa com o começo é com o pé ali mais próximo da superfície, tá? No momento que ela vai fazer, que essa perna vai fazer a descida, ela sai da fase de extensão total, e começa uma flexão ali de perna, de coxa, de joelho. Dá para ver bem, igual no nado crawl também. Não é um movimento com a perna totalmente rígida o tempo todo aqui, ó, retinho, sem nenhuma flexão de articulação, tá? Então, aqui, a trajetória descendente da pernada, é um movimento de cima para baixo, na descida. Começa ali com o calcanhar próximo, o pé próximo à superfície, depois vai ter a flexão da coxa em relação ao tronco, né, a flexão da perna, fazendo com que haja um abaixamento dos joelhos, onde tem ali, onde diminui a angulação do joelho, tem uma flexão. Então, ela termina com uma extensão vigorosa da perna total, termina com uma extensão total. Tá? Os pés, assim como em outros nados, os pés deverão estar em flexão plantar e em inversão, que eu ressaltei isso na última aula para vocês, essa diferença, mostrei a imagem que eu já tinha mostrado lá na aula do nado crawl, para vocês entenderem o que é a flexão plantar, o que é a inversão, diferença de flexão plantar e dorsiflexão, que é o movimento da articulação do tornozelo. Então, assim como no nado crawl, no nado costas, aqui o pé ele sempre fica na flexão plantar em inversão. No nado peito, nem todo momento o pé vai ficar em flexão plantar, então é diferente quanto a isso, tá? Aqui, o que a pernada, ela procura aproveitar bem a pressão que é realizada pelo dorso do pé e pela perna. Então, imagina só, aqui, o movimento de descida da pernada, a hora que a pernada está fazendo força ali na água, que ela também faz uma flexão de joelho, é feita uma pressão com a parte da frente do pé, vulgarmente chamado, no senso comum, de peito do pé, né, que é o dorso do pé. E, claro, essa pressão é feita tanto com o dorso do pé quanto com a própria perna, movimento descendente. Lembrando, a pernada tem, assim como o crawl, assim como costas, tem movimentos ascendentes e descendentes. Aqui, o final... Aqui, ó, o final da fase, as pernas, observem as pernas. Final da fase ascendente e o começo da fase descendente, tá? Que é uma pré-flexão de joelhos, porque depois disso aqui, a hora que a perna começa a descer, vai ter uma flexão da perna, tá? Ela não desce retinha assim. Ó, o calcanhar próximo à superfície e o pé em flexão plantar e inversão, tá? Para observar a perna aqui. Observa que essa perna aqui tá estendida, certo? E o braço, ele estaria, no caso, fazendo a entrada na água. Estaria fazendo a entrada na água. A hora que o braço está fazendo a entrada na água, a cabeça e o tronco, eles abaixam e o quadril fica mais acima da superfície. O que não é interessante aqui no nado borboleta é não deixar o quadril cair muito. Claro que com o movimento de golfinhada de ondulação, tem momento que o quadril vai estar mais embaixo, tem momento que o quadril vai estar mais em cima. Mas o interessante é sempre manter próximo aqui a superfície, não deixar cair muito, no caso. Aqui, ó, a pressão realizada com o dorso do pé, além de realizar a pressão com a perna também, quando está no final ali na fase descendente. Agora vamos falar no movimento ascendente da pernada, que é o movimento de subida. Então, a perna, ela se mantém estendida. Ó, olha aqui no GIF, esse GIF ele tá meio travando. Mas a hora que ela estende total, depois da flexão de joelhos, agora, ó, ela dá uma subidinha. Quer ver? Ó, flexão de joelho, ela estende total e dá uma subidinha. Movimento de baixo para cima, movimento ascendente. Então, ela se mantém estendida, com o pé em flexão plantar, aqui ainda, realizando a pressão sobre a água, agora com a planta do pé, no caso. Realizando a pressão sobre a água com a planta do pé. Então, a perna se mantém estendida com o pé em flexão plantar, realizando a pressão sobre a água com a planta do mesmo. Diferente da fase anterior. Quando eu estou falando da fase da pernada, na fase descendente, a pressão é feita com o dorso do pé.
Quando eu estou falando do movimento ascendente, aí é uma pressão feita com a planta do pé, tá? Então, é ao contrário do movimento descendente, isso daqui, na qual a pressão é realizada com o dorso do pé. Então, como eu disse para vocês também, como também é chamado de golfinho. Então, às vezes, vocês encontram a pernada de golfinho, nado golfinho. Isso quer dizer nado borboleta, perna do nado borboleta. Opa. Aqui, ó. Realiza a pressão com... Opa! Tá errado aqui, gente. Deixa eu arrumar. No caso, como é a trajetória ascendente, é com a planta do pé. Então, esse movimento aqui, ele vai ser... essa pressão, ela é ao contrário do que o outro movimento. Movimento descendente de perna, pressão com o dorso do pé. Movimento ascendente de baixo para cima, a pressão é com a planta do pé. Opa. Planta do pé. Contrário. Agora sim, agora está correto. Movimentos simultâneos, tá? Ressaltando, pernada do nado borboleta, movimentos simultâneos, diferente da pernada do crawl, diferente da pernada do costas. Aqui, ó, dá para ver também esse movimento, ó. Aqui, vamos supor que está começando, se eu olho de cima para baixo, o desenho, primeiro essa parte aqui, depois a do meio e depois a última, eu posso imaginar um movimento descendente, ó. Começou estendida, fez a flexão do joelho e terminou em extensão também. Agora, se eu passo a olhar daqui e imagino essa perna subindo, no caso, subindo aqui, terminando a pressão com a planta do pé aqui, perto do nível da água, aí seria um movimento ascendente. Tá? Então, ó, aqui o quadril, ele tá mais alto. E aqui dá para, se o desenho tivesse continuidade, dava para imaginar. Aqui dá para imaginar que o tronco, no caso, a cabeça estariam mais baixos, tá? Então, quando o quadril tá mais alto e o tronco ele tá mais baixo, é o momento, o tronco e a cabeça, né? Que a cabeça acompanha o tronco. É aquele momento que o braço lá na frente, ele tá entrando na água, fazendo a fase do apoio. Ele acabou de entrar na água. Aqui tem um vídeo, espero que rode, que vai focar bastante também na parte da pernada. Pessoal, liguem os seus volumes no máximo, seja no celular, seja no computador, porque daí fica melhor para vocês, levando em consideração que o volume do meu computador ele é muito baixo. Opa! Ai, gente, não estou conseguindo, perdi. Acho que agora foi. Galera, para muita gente, o nado borboleta é o mais difícil de todos. E só de abriu o você vídeo? Falar, você já foge dele que nem já foge da cruz. Hoje eu vou mostrar para você Abriu. como começar. Presta atenção, hein, gente. Esse bicho não é tão feio quanto pintam, não. Então, assiste o vídeo inteiro, hein? Esse é o canal Nada Mais. Um bicho de 7 cabeças. Ele vai falar da ondulação do corpo. Esse é o canal Nada Mais. E para você iniciar a borboleta, você já tem que começar pensando numa coisa. A perna, ela é muito importante, tá? No borboleta, o pessoal costuma chamar essa perna de ondulação ou de golfinhada. Ele tem esse nome justamente porque o movimento parece com a movimentação dos golfinhos. Aí, ó, o porquê. Ai, meu Deus, ao invés de eu pausar, eu queria pausar para falar para vocês que ele está explicando o movimento da perna aqui, ou que é também chamado de ondulação ou de golfinhada, porque é parecido com o rabo do golfinho, por isso. Galera, pra muita gente, Ai, gente, a pessoa que está lidando com a tecnologia é duro. Como que eu faço para avançar o vídeo assim, alguém sabe? Eu coloquei o vídeo dentro do slide, inseri dentro de um slide. Não tem como eu adiantar ele, será? Aqui? Clica nele. Esse é o canal Cliquei. Aí pausou. Eu cliquei de novo, pausou. Aí eu clico de novo, dá play. Embaixo tem uma barrinha. Empurra ele pra cima. Tô tentando. Ele Não não tá vai. saindo do lugar. Então Agora você tem que sair. Aperta ESC. Ixi, sair de novo, gente. Apertar o quê? O ESC. ESC. Aí mexe o vídeo pra cima agora. Aí volta lá.
Não, Calma aí. deixa ele um pouco mais para cima. Agora aperta F5 para apresentar. Vamos ver. Vamos ver se apareceu a barra agora. Era para ter aqui, não era? Uma barrinha? Era. Gente, é vivendo e aprendendo, mas Aquela setinha ali do lado. É para mudar slide. mas obrigada, valeu a tentativa. Eu vou colocar ele fora agora, porque senão vai passar pela terceira vez o começo. Aqui. Então agora eu já sei que não dá, tem que soltar e rodar o negócio, que eu só consigo pausar só. Galera, para muita gente, pula com a movimentação dos golfinhos. Pula, mesmo que você não tá pula. Mas é muito difícil. Na academia, você tá vendo, o professor fala para você assim, ondula. Só que o seu quadril não tá muito solto, é um movimento que você não tá muito... Aqui nessa imagem que ele tá falando é quando o quadril não tá muito solto, não tá muito acostumado. Tá parecendo uma cobra mal matada aqui. E você acaba dobrando assim, ó, parece um bonequinho de Lego nadando assim. Aqui tá, no caso, a pessoa do vídeo tá meio travada ainda, tá, gente? Não tá fazendo aquela ondulação com fluidez. É aí que muita gente se atrapalha. Então, o pé precisa estar solto, o pé precisa fazer um movimento de chicote para você ter uma boa progressão. A coisa mais importante quando você fala de borboleta é que os pés e os joelhos têm que estar unidos, então é um do lado. Ressaltando, pés e joelhos unidos. Pés e joelhos unidos. Isso já diferencia do nado peito. Por quê? Porque no peito tem um momento que o joelho afasta, lembra? Abre. No borboleta não tem. Sempre as pernas trabalham juntinhas, paralelas. Do outro assim, ó, não pode abrir a perna, não pode separar, não pode nem chegar perto do que é a pernada de peito. Sempre tem que estar bem fechadinha ali suas pernas. Quando eu tenho alunos que estão fazendo borboleta pela primeira vez, o que eu sugiro a gente fazer um exercício onde você bate os dois pés na água. Então, ali é segurando um apoio, duas pernas unidas. Que é importante. Isso daqui é educativo para trabalhar especificamente a pernada, tá, gente? Como eu já falei, você vai tirar os dois pés da água e vai bater. Mesmo que seja um movimento só do joelho para baixo. O pessoal que é acadêmico vai falar assim, mas tá errado, gente. É um movimento para quem nunca treinou, que está começando a perceber qual é a dinâmica da pernada do borboleta. Então não tem problema, pode ser dos dois joelhos ali, ó. Tira o pé da água, bate. Tira o pé da água, bate. Para você perceber qual é o movimento dos pés. Depois que você entendeu qual é esse movimento dos pés, qual o movimento que ele tem que fazer, você vai tentar fazer a mesma coisa, só que sem tirar os pés da água. Aqui já seria o mesmo educativo, só que com uma variação. Aí sim, você já começa a fazer o movimento. O pé ele fica próximo à superfície da água, não tira igual ao exercício anterior. Tirar os pés, você vai fazer o movimento, como eu disse no começo, não tem problema se for só do joelho para baixo. Na sequência, você vai começar a colocar um movimento um pouco maior. Então agora sim, não vai ser só do joelho para baixo. Agora você vai começar a movimentar o quadril para frente e para trás. E é nessa hora que você vai precisar de um pouco de molejo. Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? Não, esse molejo aí não. É o movimento do quadril solto para frente e para trás. Por isso que chama ondulação, porque ele parece uma onda ali, ó. Então solta o quadril, mexe ele para frente e para trás. Quanto mais solto tiver o quadril, melhor. Porque o quadril é a base do movimento para a ponta do chicote ser o seu pé. Esse movimento é engraçado porque as mulheres têm mais facilidade. Isso, o movimento do quadril é mais fácil. Por que será que as mulheres têm mais facilidade? Porque geralmente tem já um movimento do quadril um pouco mais solto. Os homens às vezes são mais travados. Os homens têm mais dificuldade em fazer, porque o quadril é meio duro ali, então ele está mais travado. Precisa soltar, precisa relaxar, precisa deixar o corpo mexer. Depois que você soltou ali os pés, o joelho, o quadril, você vai começar a soltar o restante do tronco. Você pode fazer um movimento com os braços à frente, tá? Segurando um apoio, vai movimentando. Depois você pode fazer esse movimento sem apoio, segurando ali na frente. Pessoal, uma outra opção aqui, por exemplo, igual ele está explicando, exercício para trabalhar a pernada e também a ondulação, seria segurar a pranchinha. Vocês já viram essa pranchinha em outros vídeos, em outra aula que eu passei, né? Aquela pranchinha na frente, segura na frente, braços estendidos.
e vai fazendo o movimento, focar no movimento da pernada e da ondulação aqui, trabalhando o movimento de quadril também. E aí você vai fazer com os braços para trás. Com os braços para trás, você vai precisar movimentar um pouquinho mais o pescoço, vai precisar movimentar aqui, ó, ombro para frente, para trás. Precisa, marca o peito ali, ó, coloca, faz a saída de bordo, ondulada ali, umas 4 onduladas, para você aproveitar melhor esse impulso e começar também a tirar a mão para fora. Mas, ó, isso Aqui seria, ó, o trabalho da ondulação, só que em pé, mais difícil um pouco. apoiando a mão, depois você tenta tirar a mão para fora, mas, ó, isso eu quero ver, hein? Aqui tá parecendo uma sereia, né, no caso. Já tomei, hein? Tem gente que gosta de usar nadadeira para treinar a ondulação? Tem. A nadadeira seria aquele apoio no pé. Então, eu vou voltar agora no slide. Movimento simultâneo de perna. Braçada também, movimento simultâneo. Vamos entrar agora na braçada. Tá? Então, vocês vão perceber, gente, que tem muitas características próprias dos estilos de nado que são comuns a eles. Então, quando eu falo em fases de braçada, vai ter sempre uma fase da entrada, apoio, tem às vezes diferentes nomes, apoio, tração, mas seria ou empurrão, só que às vezes estão com outras nomenclaturas, como entrada, varredura para fora, varredura para dentro, finalização, recuperação, sempre esse ciclo. Tá? Então, são parecidas, vocês vão encontrando essas semelhanças. Tem um determinado momento ali na fase propulsiva, que é aquela fase de maior força, que é embaixo da água, que é submersa, que tem flexão de cotovelo, tá? Tanto nado crawl, nado costas, nado peito, nado borboleta, vocês vão observar que em determinado momento vai ter uma flexão ali de antebraço em relação ao braço. Ou seja, que é uma flexão do cotovelo, tá? Então, esses tem nomes aqui que vocês já viram esses nomes em aulas anteriores, tá? Só que cada um tem o seu movimento mais próprio, igual aqui é trabalhado simultâneo, por exemplo, abraçada. O peito também é simultâneo abraçada, só que tem ali uma sequência um pouco diferente, tá? Então, assim, tem movimentos próprios, só que quando nós vamos dividir as fases, essas nomenclaturas de fases de braçadas, por exemplo, são os mesmos nomes. Então, aqui no caso, a entrada da braçada do nado borboleta. Ela é feita à frente da cabeça, com as mãos em direção à linha dos ombros. Então, aqui, ó, mão em direção à linha do ombro. Segue essa linha aqui, a hora que tá entrando na água. A primeira parte a entrar na água, no caso, são as pontas dos dedos, tá? Então, o braço, ele deve estar ligeiramente ali, ele está flexionado quando ele está terminando a fase de recuperação, que é fora da água. Ele ligeiramente flexionado, a hora prestes a entrar na água. Porque quando ele já faz a entrada na água, ele estende aqui, ó, na imagem, estendido, tá? O cotovelo um pouco acima das mãos, aqui dá para ver o cotovelo um pouco acima das mãos, e a mão aqui, ó, na linha do ombro. Tá? De modo que as pontas dos dedos sejam a primeira parte do braço a entrar na água. Aqui, ó, as mãos na direção da linha do ombro. A hora que entra, a partir do momento que começa a afastar esse braço estendido, a mão saindo da linha do ombro, aí que é a outra fase, que entra a fase de apoio, ou também chamada varredura para fora, que faz o movimento para fora. Então, até na entrada, aqui na entrada, as mãos elas ficam na linha do ombro. Então, as mãos elas devem deslizar para dentro da água, à frente, de lado, com a palma da mão ligeiramente voltada para fora. Entrou, vai virar a palma da mão para fora. Quando esse braço está estendido com a palma da mão para fora, é onde vai começar a outra fase, que é também chamada fase de apoio, começa a fase de apoio, ou também chamada de varredura para fora. Comi a letra A aqui. Consiste em uma puxada para os lados, com os braços estendidos. Aqui já é outra fase, o apoio, varredura para fora. Uma puxada para os lados, você vai abrir com braços estendidos, não deixando haver uma abertura exagerada também, né? Tão exagerada. Aí é onde vai para a fase de tração, ou também quando inicia a varredura para dentro. Fase submersa, né, também, é igual o apoio, é uma fase submersa, ou seja, aquática. Então, após o apoio, inicia-se a flexão dos antebraços. Então, quando inicia a flexão aí do antebraço, no caso, uma flexão ali diminuindo o ângulo da articulação do cotovelo,
Mantém os cotovelos ali altos, com a trajetória das mãos em direção à linha mediana do corpo, para o fundo. Vai em direção ali ao lado do corpo. Tá? Então, essa tração é uma fase propulsiva, na qual há o início da elevação da cabeça para respirar. Tá? Então, geralmente, quando está iniciando essa fase aqui. O empurrão. Já está na mais para parte que também é uma fase propulsiva. É um momento onde começa a existir uma maior eficiência da abraçada. Então, nós podemos observar o que? A flexão do antebraço, flexão de cotovelo, tá? Em relação ao braço. E a fase em que as mãos, os cotovelos e os ombros, eles deverão estar alinhados sob o corpo, alinhados ali abaixo do corpo. A partir daí, haverá aproximação dos braços e dos cotovelos ao tronco. Aí, quando o braço e os cotovelos eles estão chegando próximos ao tronco, terminando em extensão, é quando vai para a fase de finalização, tá? Então, assim, a tração ou o empurrão, eles seriam a fase de varredura para dentro, que vocês encontram também na literatura. Essa fase, quando fala varredura para dentro, é a fase onde tem a maior força, a maior propulsão ali. É a parte mais eficiência, que é com maior eficiência da abraçada. E aqui a finalização, ó, os braços eles terminam estendidos ao lado do corpo. Aqui já está bem no finalzinho, ó. Então, quando o braço está para cá um pouco antes, seria ali ainda na fase anterior, que é a parte da varredura para dentro ou empurrão. Perdão. Tração, isso. Então, gente, aqui, ó, para finalizar, no empurrão final, ou finalização, haverá o quê? Uma extensão do braço, essa extensão vigorosa, o braço aqui, ó, a mão vai passar ao lado do quadril. Então, em seguida, vai retirar as mãos da água. As mãos da água, elas saem próximo ao quadril. A partir do momento que essa mão saiu da água, ela fica na fase, a fase, no caso, aérea, a fase não aquática, quando vai levando o braço para frente, aí já entra na outra fase, que é a recuperação. A recuperação é o quê? É aquela parte que, após a mão sair da água, os braços saírem da água, que passa por cima da água até começar o novo ciclo, até fazer a entrada novamente. Então, fez a entrada, fez o apoio, fez a tração, o empurrão final, com a mão saindo ali ao lado do corpo, aqui o finalzinho, empurrão final. Aí vai para a recuperação, que é a fase aérea, a fase por fora da água. Lembrando que nado costa, nado crawl, nado borboleta, a recuperação é sempre feita fora da água. O braço ele sai da água para iniciar um novo ciclo de braçada. O nado peito é o único que a recuperação ela é ali na água, dentro ou na superfície ali da água. Não sai tudo, é dentro da água, tá? Então, aqui, ó, deverá ser feita através da elevação dos cotovelos, tá? Vai elevar lá atrás o cotovelo, flexionando o antebraço em relação aos braços, dá uma leve flexionadinha. Aqui, no caso, olha só o braço, está passando por cima do nível da água. Quando esse braço é jogado para frente de uma vez, é onde faz a entrada. Aí a mão vem para frente, a mão ficaria mais ou menos aqui, alinhada com o ombro. Alinhou com o ombro, passou o braço à frente, é onde vai fazer a entrada, tá? Então, aqui, recuperação. Eles ficam paralelos à superfície, tá? O braço ele sai da água. Os braços eles deverão estar relaxados durante essa fase, que é para iniciar um novo ciclo e fazer uma nova entrada na água. A respiração. Durante o momento que o rosto ele permanece dentro ali da água, o nadador vai realizar a expiração, né? Não vai inspirar com a cabeça na água, até porque se inspirar ali pode entrar água pelo nariz ou pela boca. Então, sempre é a expiração com a cabeça dentro da água, tá? Inspirar, que é puxar o ar, ela é feita fora da água, isso é óbvio, né? Então, a inspiração, ela deve ser feita após a expiração, através do quê? De uma ligeira elevação da cabeça, tá? Mantendo o queixo na linha da água. Não vai levantar a cabeça toda, o queixo ele fica na linha da água, para dar para tirar pelo menos o nariz. Tirando o nariz, o indivíduo consegue inspirar, né? É a respiração frontal, que é a mais utilizada, a respiração frontal, que vocês podem visualizar na maioria das imagens, também nos vídeos. Alguns nadadores, eles optam pela respiração lateral, tá? Eu vou mostrar imagens logo depois desse slide. Como que é feita a respiração, professora?
toda vez que faz uma abraçada, toda vez levanta a cabeça para respirar? Não, exatamente, tá? Então, assim, a respiração, ela pode ser classificada de acordo com o número de braçadas realizadas, tá? Igual a gente viu no crawl, por exemplo. O crawl tem lá vários ciclos, 3 por 1. Dá 1, 2, 3 braçadas, respira. 1, 2, 3 braçadas, respira. 4 por 1, 4 movimentos de braço, respira. Então, aqui também tem esses ciclos. A diferença é que, se eu estou falando do nado crawl, são movimentos braços alternados que vai contando. Aqui não, aqui são braços simultâneos, braçadas simultâneas. Então, por exemplo, ali, o primeiro item, ó, a respiração na primeira braçada. É 1 por 1. Então, não é recomendada para o aluno iniciante. Então, para quem já tem mais experiência, que é a cada braçada faz a respiração. Tá? Aí tem a respiração na segunda braçada, que faz uma braçada com a cabeça na água submersa, 2 braçadas, aí na segunda braçada respira. O ciclo 3 por 1, que é a terceira braçada, faz uma braçada, 2 braçadas, 3 braçadas, na terceira respira. E assim sucessivamente, tá, gente? E nós já vimos isso lá quando nós estudamos o nado crawl, essa questão de coordenação ali, de respiração, tá? De acordo com o número de braçadas. Então, a respiração por 1 é aquela que é feita toda vez a cada ciclo de braçada, que não é indicado para iniciante. Aqui, ó, a respiração frontal, tá? Aqui a respiração frontal. Ó, lembra que eu tinha falado lá atrás, quando o braço ele tá para entrar, ele tá à frente para a entrada da água, o quadril ele tá um pouco mais abaixo. Aqui, gente, respiração frontal, ó. Aqui a indivídua tá fazendo a respiração lateral. Tá bom? Aqui, lateral. Então, é assim, ó. A cabeça vai se levantar antes mesmo do braço sair. Então, quando essa mão acabou de sair da água, a cabeça já estava ali para cima inspirando. Antes desse braço vir para frente, essa fase da recuperação. Quando o braço sai por cima no nível paralelo ali ao nível da água, a recuperação, fora da água. Antes desse braço entrar definitivamente na água, a cabeça já tem que estar abaixada. É muito rápida a respiração. Subiu, inspira, abaixa. Tá? Nós fizemos, eu acho que numa aula lá atrás, um movimento aqui com vocês, eu trabalhei respiração, ó. Fazendo uma circundução do ombro, movimento aqui, ó. Então, respirou, abaixa. Puxa, já abaixa. Então, antes do braço entrar ali embaixo, ali na água, já tem que estar com a cabeça baixa. Agora, e como que vai coordenar? Essa coordenação de braços e pernas, braço em relação à perna. Tem um padrão no nado borboleta que é o seguinte: é sempre dado 2 pernadas, 2 ciclos de pernada a cada 1 ciclo de braçada, tá? Então, sempre 2 ciclos de perna para 1 ciclo de braço, tá? Então, a coordenação braços e pernas no nado borboleta ou nado golfinho, ela é realizada de forma que, para cada ciclo de braçada, realizam-se 2 movimentos de perna. Para que o ponto máximo descendente das pernadas, como que a perna fica no ponto máximo descendente? No ponto máximo descendente da perna, lá no final, é quando ela vai estar já em extensão, tá? Vai estar em extensão, igual nessa imagem aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó, extensão. Imagina o movimento de baixo para cima. No meio do caminho, vai ter uma flexão de perna ali, uma flexão de joelho. Finaliza com essa extensão total aqui, ó, a extensão. Aqui, a extensão. Então, é isso que seria o ponto máximo do movimento ascendente. Então, presta atenção nisso, que é um pouco meio chatinho de entender. Ó, então, assim, como que vai coordenar exatamente? Tá, o movimento das pernas, eles têm, e para que o ponto máximo descendente da pernada, quando estiver no ponto máximo descendente da perna, vai ter que coincidir com qual movimento do braço? Primeiro, com o início do apoio, que é a hora que a mão acabou de entrar ali na água, tá? Uma das pernadas. E no outro ciclo da pernada, tem que coincidir com o empurrão final ou a finalização da abraçada. Então, para vocês entenderem melhor isso, é só imaginar a abraçada no início e no fim. Ó, o começo da abraçada, a mão acabou de entrar na água. O final da abraçada, a mão já está lá atrás, saindo ao lado do corpo, prestes a fazer a recuperação. Então, né, quando a abraçada está lá na frente, o braço da mão está entrando na água, quanto lá no final da abraçada, é nesses 2 momentos que vai ter que coincidir com os 2 ciclos de perna,
tá? Então, lembra bem, coincidiu o ponto máximo ali da fase descendente, com a perna em extensão. Essa perna em extensão, ela vai ter que coincidir com esses dois momentos da braçada, que são duas pernadas para uma braçada. Aqui dá para ver certinho, gente, nesse GIF. Ele tá lento, não dá para entender perfeitamente. Ó, a hora que a mão tá entrando aqui na água, começando a entrar, a perna tá em extensão, ela não faz do apoio. Ela acabou de entrar, fez o apoio, estende. Observa quando os braços estão passando ao lado, chegando ao lado do corpo na finalização. Ó, finalizou, a perna estendeu de novo. Gente, assista isso em casa, que talvez aqui o GIF dê uma travada. Tenta observar bem isso. Contar as duas pernadas para um ciclo de braçada, tá? Entrou na água o braço, entrou, fez o apoio, fez a tração, o empurrão e a finalização, o empurrão final. Finalizando com a recuperação, que é o momento que o braço passa por cima da água. Recuperação de crawl, recuperação de nado costas, recuperação de nado borboleta, abraçada, o braço ele sai para fora da água. Tá? No nado peito, não. Nado peito feito na água, próxima à superfície da água. Então, aqui, ó, dá para ver certinho. A perna, movimento de cima para baixo, fase descendente. A perna estendeu total, ela vai estar coordenada com o começo aqui da braçada, no apoio, e a parte final da braçada. Então, são duas pernadas para um ciclo de braçada. Isso, 2 ciclos de pernada, cada um ciclo de braçada. Aqui, ó, dá para ver melhor. A fase aqui, o ápice da fase descendente, a perna em extensão, de cima para baixo. Coordenando com o apoio, logo que a mão entra na água, após a entrada, já o apoio, tá? Pré-tração, no caso. E perna aqui também coordenando com a fase final, o empurrão final, ao braço, a mão quase chegando alinhada ao corpo. Então, essas pernas têm que estar nessa posição, as pernas estão nessa posição nesses momentos da abraçada. Aqui é outro vídeo, gente, a coordenação do nado borboleta, sobre coordenação de braços e pernas. Agora eu vou deixar rodando. Coordenar o nado borboleta? A coordenação do nado borboleta é o seguinte: são duas pernadas para uma braçada, sendo que a primeira pernada é quando os braços entram na água e a segunda pernada é junto com a tração dos braços. No caso, no final da tração dos braços, tá? Mas, gente, tá difícil aqui. Faz de novo. E aí, galera, vocês sabem coordenar o nado borboleta? A coordenação do nado borboleta é o seguinte: são duas pernadas para uma braçada, sendo que a primeira pernada é quando os braços entram na água e a segunda pernada é junto com a tração dos braços. Ó a angulação do quadril e das pernas. Observa que quando levanta o tronco e a cabeça, o quadril fica um pouco mais baixo. Quando abaixa o tronco, a cabeça, onde o quadril eleva mais um pouquinho, ficando próximo à superfície da água. Então, gente, uma dica aí para vocês coordenarem bem o nado, fazer alguns exercícios sem respirar. Deixa a cabeça na água, executa as pernadas de borboleta sem parar, sem interrupção. Tenta, com essa execução, encaixar as braçadas no meio para duas pernadas e uma braçada. É isso aí. Bom treino para vocês. Aqui, gente, continuando a falar do nado, de outras características, um fator importante. Lembra que lá no começo da live eu falei para vocês algumas das características desse nado borboleta? Um deles é o desgaste físico, que é um nado que gera bastante desgaste físico, muita fadiga, mais rápido no caso. Para realização, então é intenso, é um nado intenso. Por quê? Isso acontece em função da característica dos movimentos simultâneos. Os movimentos são realizados juntos, dos membros, seja pernas ou braços, tá? Então, o nadador ele tem que tirar, ao mesmo tempo, os dois braços da água, conduzindo à frente esses braços, sem que eles toquem a superfície. Então, quando ele tira esses braços da água, é aquela fase da recuperação, né?
que o braço passa por cima do nível da água. Então, é um nado onde tem bastante desgaste físico. Quando o nadador realiza esse movimento da braçada, né, que vai tirar, ó, aqui dá para ver que está na fase da recuperação, passando o braço por fora da água, a musculatura dorsal aqui das costas e dos ombros, elas ficam rapidamente fadigadas, gerando o cansaço. Então, precisa ter uma boa mobilidade, tá? Para facilitar o movimento. Então, quanto maior a mobilidade articular da escápula, que fica aqui atrás, nas costas, maior será a facilidade e a economia de energia. Porque se tem a mobilidade boa, quanto maior a mobilidade, vai forçar menos. Né? Porque se não tem mobilidade boa, vai forçar a musculatura para fazer o movimento. Então, tendo economia de energia, gera menos fadiga, o que é vantajoso. Então, principalmente quem é de alto nível, alto rendimento, não é só treinar a técnica ali em si, braçada, pernada, mas também tem que ter uma boa flexibilidade. Então, para isso tem exercícios de flexibilidade e alongamento, que também faz parte da execução correta e também para nadar, para realizar esse nado de modo mais eficiente, no caso. Então, lembrando aqui, quando está retirando os braços da água, que essa é a fase da recuperação. Né? Ele traz o braço lá de trás, a mão vai estar lá, a mão vem lá de perto do quadril, ele traz passando esse braço à frente, aqui, ó, à frente da cabeça, e na linha do ombro, para fazer a entrada. Ó, observem aqui. A mão, ela fez a entrada, onde ele vai começar a fase de apoio, tração ou varredura para fora. A cabeça está na água. A cabeça está na água, o tronco está mais abaixo. Com isso, o quadril ele fica mais elevado. Então, no início da braçada dentro da água, que é a entrada e o apoio, a cabeça e o tronco eles abaixam e o quadril sobe, fica mais elevado. Diferente dessa segunda imagem aqui, ó. Então, na finalização da braçada, quando aqui no caso a mão já saiu, né? Finaliza com o braço, a mão ao lado do corpo, ao lado do tronco e quadril. Aqui já está saindo. Então, na finalização da braçada, braços ao lado do corpo, posteriormente saindo da água, a cabeça e o tronco, eles se elevam e o quadril abaixa. Então, sempre assim, enquanto o tronco está alto, o quadril está mais baixo. Enquanto o tronco está mais baixo, o quadril tá mais alto. Sempre é nessa proporção aqui, nessa relação. Agora eu vou passar outro vídeo para vocês. Presta bastante atenção que nesse vídeo explica várias coisas também, tá? Eu vou passar só esse daqui, tá, gente? Aqui no slide tinha um quarto vídeo, no caso, que eu já passei 2, né? Dicas para melhorar o nado borboleta. Eu envio vocês assistam em casa. Depois eu fecho isso aqui. Borboleta aprendizado na parte 1 que falaremos no próximo vídeo. Borboleta aprendizado. Iremos falar sobre as características desse estilo, como aprender passo a passo e educativos. Borboleta é um nado diferente do crawl, pois possui braçadas e pernadas simultâneas. Geralmente o estilo... que ela começa já falando do vídeo como que o borboleta é um nado diferente do crawl, por ter braçadas e pernadas simultâneas. Juan, lembra, ó, movimentos juntos, igual nado peito, tá? Nado crawl, nado costas, movimentos alternados. de natação se aprende por último, tanto nos adultos por dificuldades. Aqui, ó, o áudio tá meio ruim, então eu vou destacar isso para vocês. Que tá falando que o nado borboleta, ele geralmente ele é o último nado a ser aprendido. Tanto para crianças que não têm ainda força, resistência para isso, ou em adultos que têm mais dificuldade com coordenação. Então, é o último nado a ser aprendido. Crianças por falta de força. Braçada na fase submersa. A fase submersa da braçada do borboleta é muito parecida com a fase submersa da braçada do crawl. Ó, parecida com a braçada do crawl. Após os braços chegarem na frente da linha do ombro, tem um leve afastamento. Ó, observa que o braço dá para ver certinho. A hora que entrou, ele estava na linha do ombro. Agora ele vai começar a afastar, ó. Tava na linha, a mão estava na linha do ombro. Ó, começou a afastar. Quando o cotovelo começa a flexionar, igual fez, é onde faz a tração, a fase mais forte ali. Ah lá, aproximou ao lado do corpo, empurrão final, finalização. Fez a finalização, a mão saiu da água, é onde começa a recuperação. O braço passando
e a mão por cima da superfície da água. Braçada fase aérea. Para facilitar a recuperação do braço, a fase aérea é feita com o cotovelo estendido ou semi-flexionado e com os braços próximos aqui da superfície. Gente, tem nessa fase aérea aqui, ou a recuperação também, como é falada, tem casos do atleta ali fazer flexão do cotovelo na metade para frente, ou a recuperação inteira com uma flexão de cotovelo, assim como também já foram comprovados que algumas pessoas, alguns nadadores, conseguem ter eficiência com essa recuperação com o braço totalmente estendido do começo ao fim, mas o que é sugerido é que na recuperação dê uma flexionada do cotovelo sim, para relaxar o braço, para iniciar um novo ciclo. Pernada. A pernada da borboleta é simultânea e existe um número certo de pernadas para cada ciclo de braçadas. São 2 pernadas para cada braçada completa. Essas pernadas têm que ser executadas em momento certo. A primeira pernada no momento em que as mãos saem da água ao lado da coxa. Ó, tá meio embaçado, mas dá para ver. O ápice da fase descendente da perna, que eu expliquei lá atrás. Quando a mão tá vindo para a parte final da braçada. Parte final da braçada. Observa o outro ciclo de pernada. A hora que a mão tá fazendo apoio. Olha lá. A perna, o segundo ciclo da pernada, mesma coisa. O ápice da fase descendente, trajetória descendente da perna. Ela tá em extensão. Olha aqui a mão, acabou de entrar na água, tu vai para o apoio. Então, tem que coordenar sempre assim, a perna nessa extensão aqui no final da fase descendente, junto com tanto o começo da braçada, quanto o final da braçada. No caso aqui, apareceu o primeiro final, agora aqui o começo da braçada. Respiração. A respiração do borboleta pode ser lateral ou frontal. Aqui mostraremos apenas a frontal. A respiração acontece antes dos braços saírem da água. Olha lá, ó, antes do braço sair da água, ele já levantou a cabeça para inspirar. E lembrando também, aqui ela vai mostrar a respiração frontal, mas tem a lateral. Só que a lateral é menos comum. A mais comum é a respiração frontal. Tanto que se vocês forem pesquisar em imagem de nado borboleta, respiração aparece geralmente a respiração frontal. Olha lá, antes do braço sair lá atrás, a cabeça já levantou para inspirar. E antes que acabe a fase de recuperação, que essa mão entre na água, a cabeça já tem que estar abaixada. Desce mais próximo da superfície para minimizar a resistência. E deve-se terminar de respirar antes dos braços chegarem. Olha lá, a cabeça já desceu, antes de iniciar o novo ciclo. Borboleta aprendizado. Para aprender o borboleta, iremos começar com a ondulação. Ela será um grande facilitador tanto para o aprendizado como para o aperfeiçoamento do nado. Sem ela não existe ritmo no nado borboleta, nem a coordenação certa entre braços e pernas, e você gastará muito mais energia que necessário. Mostraremos algumas variações que ajudam no ritmo da ondulação para aprender o nado borboleta. Caso você ainda não saiba ondular e queira aprender mais sobre esse fundamento, deixaremos o link do nosso vídeo sobre ondulação na descrição abaixo. Ondulação frontal na superfície. Com os 2 braços na coxa, ondule na superfície. Isso também ajuda a desenvolver o ritmo e coordenação do movimento. Aqui é outro educativo para desenvolver o nado. Sugestão de atividade, no caso. Depois repita o exercício com os 2 braços na frente. Essa mudança também irá ajudá-lo a dissociar o quadril, articulação fundamental na ondulação. Aqui, no caso, uma variação, agora com os braços à frente. Tem outros exercícios aqui. Aqui, ó. Aqui, pessoal, outra sugestão para trabalhar a ondulação e a pernada é para fazer a braçada do crawl. Aqui, ó. Feito lateral. O vídeo é meio longo, eu vou parar, mas aqui tá dando um exemplo de vários educativos, vários exercícios para trabalhar o nado borboleta, para desenvolver o nado borboleta, a coordenação, tá? Então, tem várias sugestões aqui de atividades. Beleza? Todo mundo acordado aí? Bem despertados? Depois eu tiro. Pronto, gente? Então, hoje foi sobre o nado borboleta, tá? Nós passamos pelos 4 nados. Por hoje é só. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Vocês estão acordados aí, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não deixa eu falando sozinha. Claro que tá. Tá bom? Ô, Juan, você não tá jogando no celular, não, né? Olha, sabia que quem joga no celular mata... Quem joga no celular mata aula atrás das câmeras vai ter azar pro resto da vida, que isso é um pecado. Azar já tem pela vida inteira. Azar pra vida inteira, é isso mesmo. Deixa eu ver o que vocês escreveram no chat. Jennifer não pôde ligar a câmera porque estava trabalhando. Pessoal, então por hoje é só, vocês estão dispensados, tá? Hoje teve tão poucos alunos, tiveram poucos alunos na aula, que triste, né? Mas é isso então, ó. Anotei aqui, Robert, Lohane, Ruiz, Priscila, Marcel, Juan, Jennifer, Gabriel e Johanna. Beleza? Tá ok? A aula não é a mesma sem o Joe. Gabriel, depois você manda lá no grupo, então. Joe, saudades de você na aula. Vamos ver se ele responde, deu alguma desculpa de que estava ocupado, né? Para não ficar tão feio. Eita, ó. A hora dessa. Ele trabalha? O Jonathan? É Jonathan, né? Joe é de Jonathan. Ah, trabalha. Entendi. Ele tá vendendo paçoca, professor. Ah, é o Jonathan das paçoca. Agora que eu lembrei, não é? E a famosa paçoca lá na faculdade, né? Vou parar aqui a apresentação. Tá? Pessoal, eu enviei lá no e-mail de vocês o material, o link da última aula, não sei se alguém viu. Vou interromper aqui nossa gravação.